Criança é uma bênção. Eu quero tentar compartilhar com você uma palavra que... algo que Deus tem falado ao meu coração. É algo que já foi escrito há muitos anos no meu coração. E eu estou lendo o livro de Atos, né? E o Senhor tem falado muito comigo a respeito do nome de Jesus. Eu lembro que alguns anos atrás, se você não assistiu, assista o filme A Jornada. É um filme muito chique, muito poderoso, muito cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele imprimiu literalmente ao meu coração o nome do Senhor Jesus, a sua importância. Me mostrou e revelou a sutileza com que o mundo trabalha, tentando remover de todos os lugares, e principalmente de dentro da igreja, o nome do Senhor Jesus. Então, se eu fosse dar um título para essa palavra, e eu dei, todo o poder está no nome de Jesus. Abre sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Eu creio que Deus falou comigo, está no versículo 27. Deixa eu só pegar meus óculos para clarear. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ler. Eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, amém? Nós vamos ler a partir do versículo da metade do versículo 19, que diz assim: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Achou aí? Então a palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 19, parte B, 9, versículo 19. Obrigado. É bom que vocês estão atentos, né? Isso é importante demais. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo dos planos deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer em um cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé
o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles, andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Até aí. Aqui, essa palavra fala, no versículo 27, que pregando corajosamente em nome de Jesus. Volta um pouquinho no versículo de número 15, que nós não lemos, e vamos ler agora. Esse é um contexto da conversão de Paulo, que se chamava Saulo de Tarso. Versículo 11, por gentileza. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas. É aqui o Senhor falando para Ananias, depois de Paulo já ter sido atropelado por Jesus. O Senhor ter sido revelado a ele. Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, e presta atenção no texto. Olha para mim, não, olha para o texto. Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Romanos, capítulo 4, versículo 17, a parte B do versículo, disse, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. O que não existe pode ser trazido à existência como se já existisse, e só tem algo que pode fazer isso. É por meio do nome de Jesus. A igreja, de fato, eu e você, nós caminhamos sobre a face da terra, e o Senhor nos chama, de fato, para fazermos boas obras. Sermos bons, isso não tem nada de especial. Isso é simplesmente uma obrigação social. Mas você não está aqui e não se permitiu, nessa manhã de domingo, está com o seu coração aqui diante da presença do Senhor, senão pela graça salvadora que um dia revelou esse nome a você. E a palavra diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E o inimigo tem trabalhado, inclusive, para remover, não só da sociedade, do contexto social, mas principalmente dentro da igreja. Para que fique somente o Deus te abençoe, vai com Deus. O Senhor é com você.
João 17 diz, quando o Senhor ora ali pela vida dos discípulos dele, guarda-os no teu nome, o nome que me deste. Jesus era um nome que é dado, é um nome de Deus o Pai que foi dado a Jesus, o primogênito de toda a criação, Deus Filho. Vou te dar um exemplo. O meu nome é Alexandre Zacura. Zacura de mãe. Luiz, com Z, de pai. Meu pai se chamava José Luiz, filho, porque o pai dele se chamava José Luiz. Então me deu o sobrenome dele, que não podia ser filho, então me deu Luiz. Então Luiz era o nome do meu pai. Assim como Jesus, está escrito em Atos 17, quando ele ora, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Foi dado ao primogênito de toda a criação. Por isso, somente a mim e a você, como igreja, nos é revelado o poder e o favor que é dado por meio desse nome. E o mundo tem, de forma muito sutil e sorrateira, remover e, de alguma forma, macular o nome de Jesus. Porque todo o poder está no nome de Jesus. Assim como toda a Escritura é inspirada por Deus. Não como algumas religiões creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não. A Bíblia, toda a Escritura é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é que a Escritura contém a palavra de Deus. Tem uma diferença. Porque de capa a capa, ela é inspirada, divina, ela é inequívoca. Obrigado. Infalível, inerrante. Assim, nós precisamos entender todo o poder que está no nome de Jesus. E não que há poder no nome de Jesus. Tem diferença. Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Se eu te perguntar, provavelmente você sabe de qual, João 3,16, né? E a parte, e o versículo 18 de João. João 3,17 diz assim: pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer em Jesus? Não. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E o que é isso? Não crer no nome do Filho unigênito. Unigênito, no seu original, a palavra grega, ela
Eu vou tentar, falar. É monogênesis. E a tradução é usado para os filhos ou filhas únicos, vistos em relação a seus pais. Usado de Cristo denota o único nascido de Deus. Essa é a tradução original de unigênito, o único nascido. A Bíblia também diz que ele é a expressão exata de Deus. Por isso que quando nós oramos, e oramos por cura, nós oramos em o nome de Jesus, Atos 3, versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhes deu essa saúde perfeita. Atos capítulo 3, versículo 16. Os sinais, as maravilhas, também só se manifestam mediante o nome de Jesus. Atos 4:30. Estenda a tua mão para curar e realize sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. João 2:23. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Por isso, quando eu e você, nós abrimos a boca para ser igreja ou para falar a respeito do reino, dos nossos lábios, eles precisam sair o nome de Jesus. Atos 5:28. Demos ordens expressas a vocês que não ensinem nesse nome. Contudo, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Ali eram os sacerdotes, os fariseus, tentando impedir os discípulos do Senhor que ensinassem a respeito do nome de Jesus. Porque no nome de Jesus, toda situação é resolvida. Se você vai entender, já é uma outra coisa. Se a compreensão vai chegar ao seu intelecto, essa é uma outra questão. Se os seus olhos vão ver, por isso, diante das oportunidades e das aflições daqueles que estão diante de nós, não é simplesmente, Deus pode guardar, o Senhor pode te abençoar. Querido, você tem que se fazer do nome que te foi confiado. E como uma espada, cravar a alma de quem está aflito diante de você. Amado, em nome de Jesus, se desfaça. Bem crentez mesmo. Porque as boas novas do reino, elas precisam estar sempre acompanhadas do nome de Jesus. Atos capítulo 8, versículo 12. Ali diz:
quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. As boas novas, o evangelho, toda a escritura é inspirada por Deus, ela converge para esse nome. O nome de Jesus. Por quê? Abre aí em Colossenses capítulo 1, versículo 15. A Bíblia precisa responder por meio da própria Bíblia. Colossenses capítulo 1. Por que o nome de Jesus? Todo mundo encontrou? Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por quem? Eu vou te dar a chance de responder, assim com toda, né? Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele. É isso aí. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo. Vamos fazer um parêntese aqui. O que significa isso? O senhor não pode responder, pastor. É só o resto da igreja. O que significa isso? Nele tudo subsiste, que tudo existe por meio da pessoa dele. Para muitos, infelizmente, o coração de Deus dói, ele chora. Todo o céu que verão está aqui sobre a face da terra. Porque a presença de Jesus Cristo mantém a ordem. É a graça comum. Tudo foi criado por intermédio dele, nós acabamos de ler. E esse texto diz que tudo subsiste, existe, através, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, fica um pouco mais fácil de ter o entendimento dessa supremacia de todo esse poder. Hebreus capítulo 1. A Bíblia diz que no versículo 2, mas nos últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Tudo que o seu intelecto, a sua compreensão alcança, você estudou,
Na escola, galáxia, Via Láctea, planeta. Mas abre aí em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1:3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. E sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus é a expressão exata de Deus. A sua imagem igual. Assim foi do agrado do Pai trazê-lo à existência. Colossenses 2, versículo 3 diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aí na sua versão pode estar escrito sabedoria, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, se há necessidade de conhecimento, de sabedoria, para quem tu vai pedir? Querido, o diabo ele não se opõe a boas obras. Quê? Como assim? Ele se opõe ao nome de Jesus. Vou mostrar para você na palavra. Abre aí em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 32. Vamos ler a partir do 27. Lucas capítulo 6, versículo 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoe os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês? Até os pecadores agem assim. E que méritos serão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Vocês estão entendendo? Para que nós venhamos alcançar, entregar aqueles a túnica depois de ter perdido a capa, oferecer a outra face depois de ter recebido ferimento em uma, só por meio do nome santo de Jesus escrito no nosso coração, por meio do Espírito Santo derramado em nós. Mas aqui o contexto, ele diz que até pecadores emprestam a pecadores.
que esse contexto está dizendo, aqueles que não conhecem a Deus, eles trocam favores e abençoam. E que mérito tem isso? Então não há impedimento do inimigo para que essas coisas aconteçam. Ele se levanta contra o nome de Jesus. O diabo se opõe à revelação do Espírito Santo ao seu chamado. Aquilo que está escrito no livro da vida, que foi separado para ser entregue a você. O inimigo não está se importando se as pessoas estão se amando, emprestando, se abençoando. Ele se levanta contra a revelação da pessoa de Jesus Cristo e desse nome que é sobre todo. Ele se levanta quando você passa a entender, aprender como usar e receber aquilo que foi separado por meio de você ser transbordado e fluído. É contra isso que ele se levanta. O inimigo se levanta contra a manifestação da multiforme sabedoria de Deus que é derramada sobre a face da terra por meio de você, igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10. Pode abrir. Porque se o nome dele foi confiado a mim e a você, para que os sinais e as maravilhas sejam operadas e derramadas sobre a face da terra, e a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta, ele vai perder e ele já está derrotado, já foi condenado. Achou Efésios capítulo 3, versículo 10? Nós vamos ler a partir do 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedido esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações e em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Se você se atentar no versículo de número 10, que diz que a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Nós lemos há pouco que todas as coisas foram criadas por meio deles, as terrenas e as celestiais. Nós lemos também que ele é a imagem exata de Deus. Tudo foi criado por meio dele e subsiste por meio de sua pessoa.
E aqui esse texto está dizendo que a intenção da graça, aqui Paulo fala sobre seu ministério, mas aqui você é citado. Você se apercebeu que você é citado? A intenção dessa graça, que agora, mediante a igreja, aí é o prédio. Coronel José Benjamin, 50 Comendanha 233. Não. É a eclésia, de quem tanto tenho falado. É a reunião de pessoas. Oh, você é pessoa. A intenção é que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio da sua vida, convicta, convencida, entronizada, de forma inequívoca, munida do nome de Jesus, empoderada. Lucas 10:19, vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não é como como uma criança que incomoda um cachorro bravo e ele de volta responde e a ataca. Não. A autoridade que te foi dada é para pisar a serpente e ela não vai virar e morder o seu calcanhar. Verdade é o que está nas Sagradas Escrituras. Você está entendendo? Porque se ele nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra, é porque o ferrão do escorpião não vai fazer assim de volta no seu pé. Verdade é o que está nas Sagradas Escrituras, não que o seu imaginário, que a sua compreensão, que o seu raciocínio elabora. E continue a raciocinar, isso é uma bênção. Mas não se permita ser racional e nem racionalize aquilo que é divino e aquilo que é eterno. Porque a intenção dessa graça é que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio de mim e de você. Romanos 14, versículo 11, diz que diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus. E todos prestaremos conta das nossas vidas. Existe um propósito eterno escrito no terceiro céu a respeito da sua vida. E não interessa se você errou, tem errado, está errando, pecou, tem pecado. Interessa se o seu coração está convergido em viver a vontade de Deus para você. Interessa-se a disposição e disponibilidade. Deus olha para a sua disposição e para a sua disponibilidade. A sua assertividade, as expectativas dele já foram cumpridas, sabe em quem? Começa com J e termina com Zus. Jesus. Porque eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como diz em Gênesis, mas não a imagem exata do Pai. Nós somos uma criação a qual Ele desejou e lhe agradou nos chamar filhos. É maior do que a minha e a sua compreensão alcança. É muito maior do que o meu e o seu intelecto. Vai. E olhe por mais sábio que você seja.
que o Senhor deseja nessa manhã é revelar a você, igreja, tudo que foi confiado às tuas mãos. Porque o Senhor olha para os nossos corações, se há disposição e disponibilidade. Ele olha se há humildade em você engolir, mesmo que não enxergue que está errado, se submeter à correção, ao conserto. Por isso que lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz que o Espírito é a garantia, o penhor da nossa herança. Não precisa abrir, não. Você conhece o texto, eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Se o Espírito é a garantia, ele é o penhor, é porque há conserto para mim, para você, para sermos restaurados à originalidade a qual nós fomos criados, para o louvor da sua gloriosa graça, para colocar um sorriso largo no coração de Deus, para sermos respostas às frentes as quais foram citadas aqui. Togo, Licó, Azaf Brenda. E se Deus pôr seu coração para você dar uma oferta para o irmão, não hesita não. Abençoa. Nem racionalize. O evangelho é loucura. Mais loucura do que eu estar aqui pregando? Não tem maior. Maior do que essa. Mas o que o Senhor quer falar com você, a sutileza e a vigilância a respeito deste nome, que precisa estar impresso no meu e no seu e nos nossos corações, vigilantes nas literaturas, e leia um bom livro cristão, para que você cresça e seja edificado. Mas se o nome do Senhor Jesus Cristo e não houver um direcionamento a Ele, pode chutar que não vem dele. Se há alguma evidência de diminuição a respeito do poder do nome de Jesus, porque todo o poder está no nome de Jesus. E algumas canções dizem que há poder no nome de Jesus. Eu tenho problema com essas canções. Eu preciso confessar isso para você. Talvez você ore a respeito disso e eu seja curado. Porque para mim, o mais alto lugar foi dado a Jesus Cristo, porque o lugar mais baixo, Ele, Jesus, se permitiu ser colocado. O mais alto lugar lhe foi dado. Mas antes, ele foi colocado no mais baixo, como oferta e paga pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelos nossos. Nenhuma glória lhe foi dada. Ele não foi com aquele paninho pregado na cruz, não. Aquilo é para você não ficar escandalizadinho. Todas as pessoas eram pregadas nuas. Jesus Cristo foi pregado nu.
E Hebreus diz que ele se alegrou pela desonra que lhe foi proposta, para que eu e você não nos desanimemos, nem nos coloquemos cansados nessa jornada que ele confiou, para que a multiforme sabedoria de Deus continue a ser derramada por meio de quem? Por meio de mim e de você, que somos igreja. Está mais difícil? Querido, na semana passada o meu corpo fisicamente estava aqui, mas o meu espírito, a minha alma, ele estava lá na minha cama. Mas eu vim. Eu estava numa gripe, só o sangue do cordeiro. Mas eu amo estar aqui. Eu sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras, mas eu amo a igreja. Ser igreja é o maior privilégio dado a mim e a você. Por isso, né, eu creio em todo o poder derramado do terceiro céu sobre essa instituição criada, elaborada e dada a nós como seres humanos sobre a face da terra. Ser igreja, se permitir ser parte operante do corpo de Cristo. É claro, você precisa entender, nós precisamos entender o que Deus está falando conosco. Eu posso compartilhar com você parte do que Deus está falando comigo. Eu gosto muito de filme de ação, essas coisas. Aí Deus falou para você, acabou. Vigia aquilo que está diante dos teus olhos. Ele me deu uma palavra. É isso que o Senhor tem exigido de você, ó homem. Eu falei, ai Deus, tão divertido. Porque você, eclésia, Ministério Cristão Família de Deus, esse é o seu nome como eclésia. O Senhor separou, e já foi citado um pouco mais cedo, algo que Ele está entregando às nossas mãos, que é parte da multiforme sabedoria dEle, que é o projeto de pais orando pelos filhos, filhos orando pelos pais. Abre lá no livro de Efésios, eu estou terminando, eu juro. Um dia acaba. Efésios 12. A nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é o que fazer, é como. A eternidade não está no que, e sim no como. Porque está escrito. Então, se está difícil, seu vizinho tem te incomodado, luta aí, ó, nesse lugar que o texto está dizendo, nas regiões celestiais. A multiforme sabedoria dele vai ser manifesta onde? Antes de tudo existir, o reino espiritual, ele já existia e foi criado primeiro. Por isso, como igreja, como filhos, nós precisamos nos posicionar nesse lugar. E se permitir, como igreja, que a multiforme sabedoria dele se manifeste por meio do nome de Jesus. Esse nome que é sobretudo, que foi confiado a você.
está sendo revelado ao seu coração o tamanho do poder que te foi dado. O Senhor está fazendo. Se Ele tem falado com a sua igreja a respeito de vir falar do nome santo de Jesus, é para que eu e você possamos usá-lo de forma efetiva. Amém? Aí você pode dizer para mim, pastor, não sei qual ministério Deus me chamou. Estou cheio de dúvida. Não sei se vou para a direita, para a esquerda, se volto para trás, se vou para frente, se pulo para cima, se cavo um buraco e me escondo. Eu não sei como a multiforme sabedoria de Deus pode ser manifesta por meio da minha vida. Se há disposição no seu coração e disponibilidade no seu tempo, Ele vai usar. Quer seja apenas para você como ser você mesmo. Tenho ouvido os casais da igreja olhar para as suas esposas, os seus maridos, e chamá-los de alegria dos meus olhos. Para mim isso saiu de mim de forma tão... E eu jamais imaginei que isso seria algo que pudesse ser manifesto por meio da igreja. Você acha que eu um dia pensei que apaixonados pelas Sagradas Escrituras pudesse ser algo a ser levantado pelos jovens e ser impresso no coração desses meninos? Deus usa coisas comuns, o fluir do que Ele já derramou e encheu você, que você não vai nem imaginar. Mas precisa haver disposição e disponibilidade. Amém? O Senhor Ele vai usar a sua sabedoria e o seu intelecto, se lhe aprouver. Algumas vezes Ele vai usar a sua mão mesmo. Numa dessas vigílias para trás, a gente estava aqui glorificando, tirando cocô de cachorro da entrada. E do salão também, que eu pisei lá e vim tudo aqui. É para a glória do nome dele. Não racionalize a sua jornada. Por favor, não racionalize a caminhada. Santifique somente. Se disponha, se disponibilize. Põe seu coração no lugar. Isaías 63, eu vou caminhar para o fim, que da aflição do seu povo ele também se afligiu. Você vê a onipotência se afligir, é meio fora do nosso raciocínio. Como que aquele que tudo pode se aflige, mas ele se aflige. Você que pode, vamos ficar de pé eu quero orar, para que o Senhor fale conosco e cele essa palavra e nos revele. Ou pode ficar sentado, querido, do jeito que lhe for melhor. Mas eu creio que nós precisamos orar, e eu quero orar
para que nós, todos nós, como igreja, todos nós, atravessando essas portas, nos reunindo como eclésia nesse lugar, a convicção da multiforme sabedoria seja escrita nos nossos corações, seja manifesta por meio das nossas vidas. Não de forma racional, mas sim no contexto espiritual, sabendo e confiando que é Ele que é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. O Deus que dá vida aos mortos e traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Na sua aflição, não estou dizendo que Ele pode materializar na mesa da sua cozinha um maço de dinheiro, de notas sequenciada, trazer à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Não estou dizendo que Ele vai fazer, mas Ele pode. Mas grande parte das vezes, Ele quer nos ensinar, porque a própria palavra diz que Ele corrige aos filhos a quem ama. Está sendo corrigido? Está dando uns pulinhos aí porque as coisas têm esquentado? Alegra-te, você é filho. Eu lembro das varadas da minha mãe e das cintadas do meu pai. A glória é só agora. Mas lá os frutos de glória estão aqui. O Senhor, com Ele não é diferente. Ele corrige aos filhos que ama. E você é amado. Você é amado de forma especial. Você não é amado de forma. Você é amado de forma especial. De forma incondicional.